Nesse vídeo eu separei 3 ações que eu estou investindo agora no mês de junho e quero compartilhar um pouco da minha visão sobre esses ativos aqui. Eu separei 2 do agronegócio, que é um segmento, um setor que está sofrendo bastante nesse momento, a gente vai falar sobre isso, e separei uma empresa também do setor bancário. Se você acha que sabe qual é a empresa, já comenta aqui embaixo para a gente ver se você vai acertar qual é a empresa bancária que estou investindo e quais são as 2 empresas do agronegócio, e comenta depois também se você tem essas ações na carteira também. Se você já me conhece, deixa um dedo like, se não conhece ainda, se inscreve no canal para ficar sempre bem informado, tá? Primeiro vamos destacar um pouco sobre o agronegócio, que tem sofrido bastante. Você vê as ações do Banco do Brasil caindo, é por conta do agro. Várias empresas do agro caindo também. E isso acontece porque boa parte do agro aí conseguiu crédito muito barato, né? Teve a pandemia, os juros despencou aqui para casa de 2% lá em 2020, começou a subir, mas ainda patamares bem baixos, né, cara? Depois de 2022, que subiu ali para acima de 10%, então ficou um bom período ali com uma linha de crédito bastante baixa, e o produtor acabou aproveitando para poder pegar muito empréstimo a um custo muito baixo. E ainda mais, naquele período, boa parte das commodities, então, por exemplo, aqui, se a gente pega a soja, a gente tinha lá em 2021 uma precificação de $431 a saca aqui, né? Teve uma queda por um período curto de tempo, depois voltou acima do patamar anterior e ficou nesse patamar aqui bem alto, e posteriormente começou uma queda. Então, se a gente pega aqui do período 2023 estava $484, agora está 305, então teve uma queda bastante forte. A gente pega o açúcar aqui também, né? Então de 2022 a 2024 teve uma alta absurda aqui, né? E agora a gente pega daquele momento de 2023, outubro, que estava $58, agora a gente está com 23, então teve uma queda muito forte aqui. Ou seja, a gente percebe que o agricultor, o produtor no agronegócio, ele captou juros muito barato, estava lucrando muito com as commodities, e agora o negócio inverteu. A gente percebe que as commodities estão lá embaixo, ou seja, ele está tendo um lucro menor e o juros subiu pra caramba, porque é correlacionado os juros do agro ali, né? É muito atrelado à taxa Selic. Então a Selic é a 2% mais um spread bancário de 4%, ele captou um juros a 6%. Agora chegou a 15%, o cara está pagando 19%, 20%, 21% em algo que ele estava pagando menos de 10% há alguns anos, e com uma lucratividade menor. Então isso gera inadimplência, muito ruim para o setor como um todo. No entanto, o agronegócio é um setor cíclico. E a primeira empresa que eu trouxe aqui é justamente a Kepler Weber, que a meu ver é uma empresa que fornece para o agro, que tem uma defasagem bastante grande na parte de silos e deve conseguir capturar um crescimento ao longo dos anos, apesar de nesse momento aqui ser muito ruim para a Kepler Weber, tá? Então a gente olha aqui, a gente percebe que no último ano a gente vê as ações dela caindo 22%, então é uma queda bem forte, né? Parte dessa queda aqui a gente tinha a possibilidade da fusão da Kepler Weber com a GPT, no entanto a Trígono ela acabou sendo um voto importante que não votou na Assembleia para poder fazer a fusão, e ela acabou expirando, e aí a GPT acabou saindo disso e o mercado acabou se decepcionando com isso. Então o mercado embutia uma expectativa dessa fusão ser benéfica com o fechamento de capital posterior, né? E para o investidor seria muito interessante, isso não acabou acontecendo, então esse prêmio em relação a essa fusão já teve uma queda, e recentemente a gente viu o Citibank anunciando posição vendida, né? Não posição vendida, mas recomendação de venda nas ações da Kepler Weber nesse momento, justamente pelo problema que a gente tem no agronegócio que eu acabei de mencionar para você. No entanto, o agronegócio acaba sendo bastante cíclico, né? Então você percebe aqui os ciclos do agronegócio, né? Então a gente percebe que ele tem aqui um período de 2, 3 anos de alta, depois mais 2, 3 anos de queda, e a gente está justamente nesse momento aqui, ó, 2026, a gente está no fundo do poço aqui do ciclo, para iniciar posteriormente um próximo ciclo de alta
no agronegócio, isso acaba beneficiando a Kepler Weber, tá? O que ela faz, né? O que a Kepler Weber faz? Ela produz e tudo mais? Não, na verdade, ela acaba fornecendo insumos para o agricultor, para o agronegócio como um todo. Então a gente tem aqui os silos de armazenagem, então o Brasil tem uma defasagem gigantesca na parte de armazenagem de silos. No entanto, como agora a margem está apertada, o crédito está caro, aqui o agricultor não vai focar tanto na expansão, né? Essa expansão ela vem quando o ciclo vira, né? Tem a parte de secador de grãos, moedas de recepção, elevadores de grãos, transportadores de grãos e tem vários outros segmentos dentro da Kepler Weber aqui que estão sendo lançados, né? Então tem o KW Select, tem a atualização do Selectron, tem a Celsius que está sendo lançada aqui, que é um gerador de energia térmico. Então eles têm várias iniciativas aqui para melhorar a produção do agricultor. Estão lançando um robô, já lançaram um robô para poder fazer a nivelagem da soja, dos grãos ali dentro dos silos. Então, eles têm várias linhas aqui para poder facilitar a vida do agricultor. E quando o agricultor ele tem um silo, ele pode armazenar isso da melhor maneira possível, preservar a qualidade daqueles grãos e vender posteriormente quando o preço estiver mais atrativo. Por entanto, agora é um momento ruim para poder fazer esse tipo de investimento porque o agricultor já está muito endividado. Então a gente precisa esperar o ciclo virar e aí entra a nossa arte como investidor, que é ser paciente, né? Então quem não tem paciência está totalmente lascado, né? Precisa ter paciência, ensinamentos aí do Warren Buffett, né? A gente percebe aqui na sua tela também sobre o déficit médio de armazenagem, né? Então a Kepler Weber traz aqui que 2010, 2015 o déficit era de 10%, e aí o mercado foi se desenvolvendo e a projeção aqui para até final de 2023 é o déficit de armazenagem ser de 42%, ou seja, é um mercado gigante, né? Enquanto o agro continua crescendo, o déficit vai aumentar, né? Porque são mais grãos, acaba sendo uma produção muito maior, então é necessário ter mais silos e todos os aparatos ali que a Kepler Weber é capaz de fornecer para os seus fornecedores. Então existe um mercado endereçável bastante grande aqui e nesse momento ruim a Kepler ainda consegue trazer bons resultados, né? Claro, piorou os resultados, né? Tanto é que os preços das ações estão caindo. No entanto, ela ainda consegue se tornar lucrativa, ter uma margem líquida aí na casa dos seus 10%. A receita líquida está se mantendo aqui no patamar de 2025, né? Apesar de uma queda em relação a 2024, que é natural, né? Esse ciclo ali foi bem ruim nesses últimos 2 anos e ela está com um patamar aqui de endividamento saudável, né? Ela tem caixa, mais caixa do que dívida. Então a dívida líquida pelo EBITDA fica negativa aqui, então ela tem uma qualidade aqui muito boa para poder sustentar esses momentos ruins. Então a Kepler Weber é uma das empresas que eu estou investindo. Comenta aqui embaixo se você tem ações da Kepler Weber, eu quero saber a sua impressão sobre essa empresa aqui, tá? Outra empresa que eu também estou investindo é a Três Tentos, tá? A Três Tentos, ela também atua no agronegócio. As ações dela caíram aqui um pouco menos, né? Então se a gente pega no último ano, ela está meio que lateralizada, ela caiu 2,51%, agora atualizou aqui 0,98%, né? Teve uma pequena alta aqui, então reduziu essa média do último ano. No entanto, se a gente olha aqui no curto prazo, teve uma queda bastante forte, né? 16% de queda aí do último mês para cá, tá? E o que ela acaba fazendo? Ela tem 3 linhas aqui de atuação. Ela tem a parte de insumos, grãos e indústria. Na parte de insumos aqui, ela vai atuar com fertilizantes, defensivos e sementes. Ela fornece para o agricultor, para o produtor, todos esses ativos aqui, fertilizantes e tudo mais, né? Dessa linha aqui, do primeiro trimestre para 2025, primeiro trimestre de 2026, eles tiveram um crescimento, tá? Então, a empresa, apesar de ser num momento bastante ruim, ela conseguiu crescer nessas linhas. Na parte de grãos também, cresceram 40% do primeiro trimestre de 2025 para o primeiro trimestre de 2026. E na parte de grãos, além deles fornecerem para o agricultor, eles também compram, né? Então o agricultor vai lá, ele produz,
pô, não tem para onde vender, a 3tentos vai lá e compra aqui. Então ele compra a soja, compra o trigo, compra o milho e revende para exportadores, para tradings e acaba ganhando um spread em relação a isso, tá? E eles também têm a linha de indústria deles. Então, eles, além de comprar então esses insumos, eles acabam beneficiando eles e tornando o valor agregado maior, né? Então eles tornam ali o farelo de soja, óleo de soja e biodiesel. Então é uma empresa aí bem redonda que acaba atuando em várias frentes no agronegócio. E eles estão investindo bastante em crescimento, tá? Então a gente que investe para médio e longo prazo, a gente quer saber de uma empresa, cara, que tem um bom negócio, tem um bom modelo de negócio e está expandindo. A gente tem tempo, né? A gente está olhando para daqui a 10, 20, 30 anos. Então a empresa está expandindo forte, tá? Então a gente teve aqui a construção concluída de uma fábrica aqui na parte de etanol. E a gente também tem algumas outras expansões para outros estados, tá? Então está com a abertura de 2 novas lojas na região ali do Rio Verde, em Goiânia, e no Pará também, Araguaia, e com essa expansão chegaram aqui ao total de 75 lojas, tá? Então é uma empresa aí que é bem interessante, tá com linhas de receita crescentes, lucratividade teve uma queda nesse último período, a margem líquida deles não é tão interessante aqui, tá tendo uma queda de margem líquida, mas justamente pelo momento atual que é bastante complicado, mas eles ainda assim conseguem manter a sua lucratividade. O ROI tem caído também, mas está numa faixa aqui de 15% que eu considero boa ainda. E o ponto de atenção é em relação ao endividamento, né? Passou de 3 vezes aqui, já começa a ter um risco um pouco maior, tá? Em relação à dívida líquida pelo EBITDA, mas justamente por conta dos investimentos que eles estão fazendo em crescimento. A meu ver, boa empresa para se ter na carteira, eu estou investindo. Quero saber se você tem ações da 3tentos, comenta aqui embaixo também, tá? E a terceira ação, antes da gente ir para ela, deixa o seu like se você está aqui até agora, tá? Importante para eu saber se você está gostando desse vídeo e o YouTube recomendar você receber outros vídeos como esse. E também se inscreve aí no canal, cara. Ativa a notificação aí, aperta no botãozinho vermelho e se inscreva no canal, tá? A outra empresa que eu estou investindo aqui é o BTG Pactual, tá? Então o BTG Pactual aí no último ano subiu pra caramba, né? 27%. E, no entanto, a gente tem aí de abril para cá, desde que eles bateram ali um topo, caiu 21%. A meu ver, é um bom momento para poder comprar mais as ações aqui do BTG Pactual, um banco que deve continuar crescendo forte aí nos próximos anos. E eu tenho uma mentalidade de ser sócio investidor de longo prazo, então essa oscilação de curto prazo, para mim, não é algo para se assustar, e sim para a gente poder comprar mais barato aquilo que a gente já gostaria de comprar. Então, se o preço da ação caiu, a gente consegue comprar mais ações com a mesma quantidade de dinheiro. Então, vamos lá e vamos comprar mais ações da empresa, tá? Então, essa aqui é a minha visão. E em relação ao BTG aqui, né? Como é que está em questão dos números deles aqui? Então, a gente percebe a lucratividade deles, né, crescendo bem forte. 2021, o lucro líquido deles era de 6,5, 2022 cresceu para 8,3, 2023 cresceu para 10 bilhões, 2024 para 12 bilhões, 2025 16,7 bilhões, né? Então, tanto a receita total, patrimônio líquido, tudo subindo aqui, né? Então a empresa está bem redonda. Ativos sob gestão, lá em 2018, eles tinham na parte de wealth 119 bilhões, na parte de asset management 207 bilhões, e se você pegar, você pode entrar no site posteriormente, coloca ali BTG Pactual RI, você consegue verificar isso aqui também, tá? Você percebe as duas frentes crescendo bem forte aqui, chegando no final de 2025 na parte de wealth com 1,2 bi, na verdade que tri, na verdade, agora, né, porque a gente está olhando aqui, aqui a gente tinha 119 bilhões, né? E eles estão considerando em bilhões aqui os números. Então aqui a gente tem 1,2 trilhão, né, de wealth management, e valor total aqui asset 1,2 também, tá? A distribuição aqui, eles têm uma diversificação interessante em relação às linhas de receita, né? Isso aqui é bastante importante.
Então tem a parte de investing banking, então toda a parte operacional de fusões, aquisições, eles acabam cuidando aqui. Corporate lending vai ser a parte de crédito, sales and trading vai ser operações estruturadas dentro do mercado financeiro. A parte de asset management, a gestão dos fundos imobiliários, e o Wealth Management atendendo clientes private também de forma direta. Então o BTG tem feito um excelente trabalho, deve continuar crescendo cada uma dessas linhas de receita nos próximos anos e eu, como um bom investidor, quero fazer parte disso. Quero saber se você quer fazer parte disso também, se você faz parte aqui, tem ações do BTG Pactual, comenta aqui, quero saber como é que você está, as suas posições em relação a esses ativos que eu estou comentando aqui no vídeo. Se você já tinha posição ou se você não tinha, tá? Aí outras frentes aqui a gente também tem, né? Net New Money, que seria novo dinheiro entrando dentro da instituição, né? Então eles aumentaram aqui 82 bi no primeiro trimestre de 2026. Ativos totais aqui sob gestão teve um crescimento de 28% no comparativo anual, né? Outras linhas aqui, Base Funding, 31% de crescimento, Basileia aqui na casa de 15,9%, portfólio de crédito crescendo 24%, então, cara, tá crescendo aí em várias frentes, bem interessante isso daqui. A gente percebe que é um banco que tá com um CAGR aqui, né, que é o Compound Annual Growth Rate, que seria o crescimento composto anual nos últimos 5 anos aí de 36%, o lucro líquido na casa de 37%, bem acima da média dos últimos 5 anos. A gente tem um ROI aqui acima dos seus 15% e acima da média, que é 17%. Então, um banco aí, a meu ver, bem interessante para poder se ter na carteira com um viés de crescimento para os próximos anos. E agora, cara, se você quer minha ajuda para poder investir melhor, a gente tem a consultoria Notórios aqui. Se você quer investir com a minha forma de investir, tanto no Brasil e no exterior, que é algo que a gente olha com muito carinho, muito cuidado para lá, para encontrar teses que boa parte do mercado acaba não olhando também, eu recomendo que você aponte o teu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou vá na descrição ou no comentário fixado ali, clica ali embaixo, marca um bate-papo com a gente para poder te auxiliar da melhor maneira possível ao cuidar dos teus investimentos, caso você não tenha tempo para poder acompanhar o mercado e fazer a melhor gestão possível do teu patrimônio e da sua família, tá certo? E agora, se você curtiu o vídeo, tá aqui até agora, deixa o dedo no like aí, cara, importantíssimo para poder ajudar o nosso canal a crescer aqui, que a gente iniciou esse novo projeto aqui com esse canal novo, e também se inscreva no canal, tá? Deixa o like e se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abração!